Iberê, a ordem dos cobertores pode fazer diferença para diminuir o frio? Vocês podem testar para a gente ver? Sim, bora testar! Essa dúvida é muito boa, porque além de a gente poder aprender se realmente faz diferença, que tipo de cobertor é melhor, a gente vai conseguir entender hoje como é que funciona essa ideia de você usar um cobertor para se esquentar. Por que o cobertor esquenta, afinal de contas? Então, aquela cama que eu estava usando agora há pouco, ela foi confiscada. Vamos ter que fazer com um colchãozinho no chão mesmo, e acho que funciona. Para fazer esse teste, a gente vai usar equipamentos aqui de altíssima tecnologia, são 3. Primeiro, 2 câmeras térmicas. Se você nunca viu uma câmera térmica, ela é isso aqui, ó. Ela mostra em amarelo, às vezes em vermelho o que está quente e mostra em azul o que está frio. Isso vai ser muito útil para a gente conseguir ver para onde que está caminhando o calor nessa experiência. E o último equipamento mais tecnológico ainda é esse boneco aqui. Sim, se você não reparou, isso aqui é um lindo boneco que simula um corpo humano. A gente não pode fazer essa experiência comigo, porque se eu colocar o cobertor, depois colocar outro, eu não vou saber muito bem a diferença. E não adianta medir a minha temperatura, porque eu consigo me autorregular. E não sou só eu, você também consegue, e vários animais conseguem regular a temperatura do próprio corpo. Então, se esfriar ou esquentar, sempre eu vou estar mais ou menos ali nos 36, 37 graus. Aqui não, o que eu tenho aqui é um vidrão com uma lâmpada incandescente dentro, que vai fornecer o calor. Depois eu tenho uma camada de papel alumínio e uma camada de fita isolante com o termômetro preso para a gente acompanhar a temperatura aqui na superfície. A vantagem desse negócio é que se eu botar um cobertor em cima, vai começar a esquentar. Se eu botar um cobertor que protege mais, vai esquentar mais ainda. E quanto mais esquentar, eu sei que o cobertor está esquentando melhor. Bora começar nossa experiência aqui, então. Se eu fosse você, já largava um joinha lindo aí embaixo, porque nós preparamos um esquema muito bacana. Ar-condicionado no talo, a temperatura da sala está 17,7, tá frio pra caramba. E isso aqui já chegou na temperatura de equilíbrio, ele não está esquentando nem esfriando mais, tá 28 graus Celsius, sem cobertor nenhum. Primeira coisa que eu vou testar no nosso boneco, então, é um lençol. Vamos ver se um simples lençol como esse aqui, na verdade é um sobre-lençol, né? O lençol é o que está embaixo da gente, o que vai por cima da gente antes do cobertor é o sobre-lençol. Vamos ver se ele faz alguma diferença. Durma bem, meu filho. Olha só, na câmera térmica, a gente percebe que o lençol não consegue segurar o calor do nosso boneco ali. Tem muito calor que vaza pelo lençol, isso significa que ele não é um ótimo isolante térmico, não. Provavelmente esquenta um pouquinho, mas não muito. Mas se a gente pensar bem, a função do lençol não é esquentar mesmo. Tem 2 coisas para qual ele é mais importante. A primeira é que ele é de algodão e ele serve para tirar a nossa umidade do corpo. Então ele absorve um pouco a umidade do nosso corpo e não deixa que você fique todo úmido lá na sua cama. E a segunda coisa é que é uma peça de higiene. Isso faz com que, em vez de lavar o cobertor, você lave só o lençol. Você lava o cobertor lá de vez em quando, sei lá, quantas vezes por ano. Agora o lençol não, você pode lavar, sei lá, cada 3 dias, uma vez por semana, e a sua cama está sempre limpinha. E é lógico que ainda tem uma questão de conforto, né? Se você tiver com um cobertor que pinica por cima, vai saber o que você vai colocar por cima de você, o lençol tá ali protegendo, é sempre mais mansinho, mais gostosinho. Galera, foi 1h20 para a temperatura estabilizar. Chegou a 36 graus,2 e agora sim não sai disso e estabilizou. O interessante é o seguinte, a gente pode agora testar o cobertor simplesmente colocando o cobertor por cima. A gente não precisa esperar o nosso boneco esfriar, porque ele vai estabilizar numa temperatura mais alta. A gente sabe que vai, então não precisa voltar lá atrás e fazer esquentar tudo de novo. O que interessa é a temperatura da estabilidade. O que interessa é o que vai te dar conforto na hora de você dormir. Vamos para a próxima experiência, então. Testar essa mantinha xadrez, que parece as minhas camisas. É uma manta daquela tradicional que o meu avô já usava. E ver se faz muita diferença em relação ao lençol. É óbvio que vai fazer diferença em relação ao lençol, mas e em relação a outros cobertores? Você reparou que na hora que eu coloquei o cobertor, a temperatura caiu, né? Sabe por quê? Te enganaram a vida inteira. O cobertor não esquenta. Sim, o cobertor não esquenta. Quem esquenta é você. Quem fornece todo o calor ali para você ficar quentinho é você mesmo, não o cobertor. A única coisa que o cobertor faz é servir como uma espécie de um muro, uma barreira para não deixar esse calor ir embora.
e se o calor vai menos embora, você fica mais confortável, é isso que acontece. Aqui, por que o cobertor acabou gelando o nosso boneco? Porque o cobertor estava gelado, ele está na temperatura ambiente, que é de mais ou menos 18 graus. Na hora que eu botei o cobertor em cima, ele deu uma geladinha lá no boneco, caiu a temperatura. Mas assim que a temperatura começar a estabilizar, vai começar a esquentar lá dentro e vai ficar bem mais quente do que estava só com lençol, isso eu garanto. Aliás, duas coisas muito legais. Quando você entra na coberta num dia frio, sempre está gelado lá embaixo. Demora um tempo até esquentar. É mais ou menos o que está acontecendo aqui. E a segunda é você pensar numa situação assim. Você tem uma caixa de refrigerante que está geladinho e você está indo para a praia. Você quer proteger aquilo para ele não ficar quente. Você colocaria um cobertor em volta? Sim, o cobertor faria muito sentido, porque ele não deixa o calor do ambiente chegar até o refrigerante. Nesse caso, ele mantém o refrigerante gelado. É mais ou menos o contrário do que acontece na cama, mas o efeito do cobertor é o mesmo. Ele é uma barreira que não deixa o calor ficar passando por ali. Beleza, deu para entender que o cobertor é um isolante térmico, mas por que ele isola? Onde está o segredo do cobertor? Para saber isso, a gente tem que entender como o calor caminha. Existem 3 jeitos de transmitir calor. Existem 3 jeitos de você esquentar ou esfriar alguma coisa. E o mais simples dele, que a gente vê no dia a dia aí, que você sente toda hora, é o contato. Se tem uma coisa quente e uma coisa fria, você junta as duas, o quente vai esquentar o frio vai esfriar o quente, até que uma hora os dois ficam na mesma temperatura. Se a gente conseguisse olhar isso no microscópio, daria para ver que as moléculas do que está mais quente estão mais agitadas, elas estão se mexendo mais loucamente ali. Do que está mais frio está um pouco lento. No momento que você encosta os dois, a energia das mais agitadas vai passando para as que estão mais lentas, né? Ela vai meio que acelerando as que estão mais lentinhas. Chega uma hora que as duas estão mais ou menos no mesmo movimento, que é no meio do caminho. Ou seja, teve uma transferência de energia entre uma coisa e outra. Tem uma experiência muito doida sobre isso, que é bater água no liquidificador. Se você fizer isso, é óbvio que as moléculas da água vão se agitar mais e sim, a água esquenta. Pensando nisso, quanto menos moléculas você tiver, mais difícil é de passar o calor, né? Porque tem menos molécula batendo uma na outra ali para transferir aquilo. Por causa disso, o ar é um ótimo isolante térmico, porque tem menos moléculas no ar do que nos objetos sólidos que a gente está pegando aqui. E esse é o segredo do cobertor. O cobertor, na verdade, está cheio de ar, e é por isso que ele é um ótimo isolante térmico. E você já deve estar caraminholando aí. Se o cobertor funciona bem porque ele está cheio de ar, afinal de contas, por que a gente precisa de cobertor sendo que está cheio de ar em volta da gente? Calma, relaxa aí, porque eu falei que tem 3 formas de transferir o calor e eu só falei da primeira, que é o contato. A outra é a convecção, é o movimento que existe nos líquidos ou nos gases. Vamos pensar na minha estação exatamente nesse momento. Minha mão está a 36 graus e o ar aqui em volta está a 18, está geladinho. Então o ar vai entrar em contato com a minha mão, e por causa daquela transferência de calor do contato, né, as moléculas da minha mão estão mais agitadinhas, vão agitar um pouquinho o ar vai esquentar. E você sabe o que acontece quando o ar esquenta. Ele sobe. Então a gente vai ter o ar subindo aqui da minha mão. Acontece que nesse momento, alguma outra coisa tem que tomar o lugar desse ar que saiu. E o que vai tomar o lugar é o ar que está em volta, que está frio. Chega um ar geladinho de novo na minha mão. Isso vai acontecendo a todo momento. O ar gelado chega, esquenta, vai embora, chega mais ar gelado, esquenta, vai embora. E esse ar que está esquentando, ao mesmo tempo lá em cima, ele esfria de novo e ele volta. Então esse ciclo aqui a gente chama de convecção. Isso pode acontecer em qualquer líquido também, na água acontece pra caramba. Inclusive na atmosfera terrestre, o que causa os ventos é a convecção. Isso aqui seria um ventinho que está chegando na minha mão. Por causa dessa explicação, você entende também porque num dia de vento você sente muito mais frio, porque tem muito mais ar ali passando por você, trocando calor rapidamente com você e levando embora. Mas o que tudo isso tem a ver com o cobertor? Ele não deixa nada disso acontecer. O cobertor prende o ar dentro dele. Então o ar que está dentro do cobertor aqui, porque sim, tem muito ar aqui dentro do cobertor, ele não fica fazendo convecção, ele fica preso, ele não consegue, ele esquenta quando está em contato com você, aí na hora de ir embora ele não vai embora, ele fica junto de você ali. E é por isso que o cobertor faz a gente se sentir mais quentinho, porque ele não deixa acontecer a convecção em volta de você. E, inclusive os nossos pelos também têm essa função. Quando está frio, você pode ver que seus pelos sobem e aí eles conseguem prender mais ar, eles ficam arrepiados e aí quando tá calor eles descem e deixam o ar circular melhor. Estabilizou em 43 graus Celsius. Isso quer dizer que a mantinha com o lençol tá segurando muito mais do que o lençol sozinho.
Uma coisa interessante de ver é que olhando aqui na câmera térmica, o cobertor por fora está uns 27, 28 graus, mas dentro o termômetro marca 43. Isso quer dizer que o cobertor está segurando bem o calor. Vamos colocar o edredom agora para ver. (55,8). Esse edredom, mas deu um banho naquela mantinha, segura muito melhor o calor. Nessa altura do vídeo é importante a gente lembrar que uma pessoa que se cobre com edredom não vai chegar a 55 graus, porque ela tem os mecanismos corporais aí que regulam a temperatura do corpo. A pessoa vai começar a suar, o corpo dela pode diminuir o metabolismo, ou a pessoa também pode tirar um pouco do edredom de cima dela, né? Então bora testar finalmente o que a gente quer saber. O edredom por cima da manta ou por baixo da manta? Qual vai esquentar melhor? Só que não, eu quero fazer mais um teste antes. Mas sem brincadeira, faz uns 8 anos que eu comprei esse negócio aqui para acampar. É um cobertor de emergência. E ele é basicamente uma camada de plástico com alumínio, que teoricamente se você estiver passando frio e você puder usar esse negócio aqui, ele vai te proteger numa situação complicada. É uma coisa extremamente fina e eu não tinha nem aberto a caixa ainda. Eu não sei se ele tá me esquentando, mas só de eu colocar a mão em cima já esquenta pra caramba. E agora surge aquela dúvida. Se eu falei que o cobertor funciona porque ele tem ar dentro dele, como é que o negócio fininho que nem esse aqui, que não tem absolutamente ar nenhum, vai esquentar alguma coisa? Mas eu também falei que tinham 3 jeitos de transportar o calor e só contei 2 deles. O terceiro é a irradiação, são as ondas eletromagnéticas. Afinal de contas, como é que o calor do Sol chega até a gente? Pois é, ele emite ondas eletromagnéticas que quando chegam na gente, elas esquentam. Então essa lâmpada que está aqui dentro, ela está emitindo ondas eletromagnéticas que esquentam a parede ali do nosso boneco, que também vai emitir ondas eletromagnéticas, enfim. Pensa naquela festa junina com uma fogueira gigantesca, assim, de 4 metros de altura. Às vezes você tá longe pra caramba da fogueira, o ar que tá ali em volta, que tá quente, não tá chegando até você, mas você sente o calor na sua cara. É isso, é a irradiação. Uma coisa interessante é que às vezes a gente consegue enxergar essa emissão de calor. Por exemplo, o sol, a lâmpada, a fogueira, eles emitem luz visível. Mas a maior parte do calor está sendo transmitida por infravermelho. É uma espécie de luz que os nossos olhos não conseguem enxergar. Então o sol emite um monte de infravermelho sim, as lâmpadas também, só que eu, por exemplo, estou emitindo infravermelho agora e você não está vendo. Um monte de objetos aqui estão emitindo infravermelho, a gente não consegue ver, a câmera consegue. Olha só que bacana o meu braço lâmpada. E como você pode ter observado aqui embaixo, essa manta reflete o infravermelho. E se ela reflete o infravermelho, significa que ela reflete calor. Ela não deixa o calor se propagar por esse meio. Então não adianta eu irradiar um monte de infravermelho e querer esquentar uma coisa e no meio do caminho ter uma manta reflexiva. Ela joga o calor de volta para mim. E outra coisa mais doida ainda, o alumínio brilhante que a gente tem aqui irradia pouco infravermelho. Isso quer dizer que se ele estiver quente, ele solta muito pouca onda eletromagnética, então ele guarda bastante o calor nele. E agora que a gente já sabe tudo isso, eu espero que isso aqui tenha uma ótima performance. Afinal de contas, esse negócio foi inventado pela NASA na década de 60 para conservar o calor no espaço. Afinal de contas, no espaço a gente não tem ar, então não existe como transferir o calor por contato, muito menos por convecção, porque não tem água nem ar. O único meio de transferir o calor no espaço é por ondas eletromagnéticas, é por irradiação. Eu preciso confessar uma mentira para vocês. Eu não consigo, eu não aguento mais trocar de roupa. A ideia no começo era botar uma calça de moletom e uma camiseta para lembrar assim a hora de dormir, né? Tipo um pijama. E a gente achava que a temperatura aqui dos cobertores ia estabilizar em meia hora, em 45 minutos. Só que não tá acontecendo isso, tá demorando tipo 3, 4 horas para estabilizar, e aí já foi o dia, a gente tem que gravar outras coisas, eu fico trocando de roupa toda hora pra estar sempre com a mesma roupa, eu não aguento mais, então já tô com a roupa que eu tô gravando outro vídeo mesmo, tá? Mas pelo menos a gente tem uma notícia boa aqui, deu 49,8 a estabilidade. Ou seja, o alumínio, ele tá guardando mais calor, tá protegendo mais o nosso boneco do que a manta junto com o lençol. O alumínio tá sem lençol. Esse negócio funciona bem pra caramba. Lógico que não é super confortável você dormir com esse barulho aqui assim, também não é aconchegante, né? Um pedaço de plástico na sua pele,
Mas num caso de emergência, isso aqui pesa, sei lá, 100 gramas. Dá para levar na mochila sem problema nenhum se você quiser subir o Everest de repente. Campos do Jordão, vai, Everest acho que é um pouco de exagero. E agora sim, vamos pro teste pro qual você clicou nesse vídeo. Eu vou testar a primeira coisa mais esquisita, que é colocar o edredom com a manta por cima. De longe, a melhor performance até agora, 65 graus Celsius. E o mais louco é que mesmo assim você vê muito calor escapando. Na câmera térmica isso aqui é claro, dá pra ver direitinho onde está o nosso boneco de teste ali. Bora pro último teste então, que é o jeito mais tradicional, que é a manta por baixo, o edredom por cima. Eu sinceramente não sei o que vai ser melhor. E você, o que você acha? Você se cobriu errado a vida inteira? Ou você acha que vai confirmar o que todo mundo já sabe mesmo? O mais louco é que mesmo nesse melhor isolamento que a gente conseguiu, ainda dá pra ver muito calor escapando aqui pela câmera térmica. Aliás, falando em câmera térmica, eu queria aproveitar para agradecer o André Mafra, do canal Engihao Elétrica. Foi ele que emprestou essas câmeras térmicas pra gente e sem elas esse vídeo aqui ia ficar chato pra caramba, né? É, galera, o resultado aqui, vou falar uma coisa pra vocês, viu? Não deu praticamente nenhuma diferença, 65,9, 0,9 graus de diferença. Vou confessar para vocês que a gente achava que essa diferença ia ser maior, que o edredom por baixo ia ser bem mais frio, porque quando ele está por baixo, o cobertor que está em cima acaba apertando um pouco o edredom e você tem menos ar no edredom, você tem menos ar, então ele protege menos. Só que a diferença foi ridícula. Então, no fim das contas, fica por você e faz do jeito que você quiser, que não tem diferença nenhuma. Aliás, esses vídeos que falam que você fez alguma coisa errada a vida inteira, eu sempre fico meio desconfiado. A gente já fez uma vez aqui no Manual do Mundo, mas a gente pesquisou muito para descobrir coisas que realmente fizessem algum sentido, né? Que as pessoas fazem errado mesmo e não essas coisas que querem dizer que você faz errado, mas você não faz. Mas, no fim das contas, acho que esse vídeo valeu a pena porque deu pra gente descobrir como o calor se propaga. E segundo, que deu para saber que aquele cobertor de alumínio é bom pra caramba, pode salvar a gente de uma situação difícil. Então aqui do lado tá o ranking do que esquenta mais e do que esquenta menos. Acho que essa lista não é mega surpreendente, mas o alumínio tá numa posição aí que eu não imaginava mais nunca. Tá bom de dormir aqui, esse negócio tá quentinho, quentinho. Mas 65 graus acho que é muito, não dá pra dormir não. Essa pegada de vídeos térmicos, uma vez a gente fez uma garrafa térmica caseira. Pode parecer meio esquisito, mas deu super certo, principalmente se você for guardar bebidas geladas, e dá muito pra fazer em casa.